Não sei se você já acordou de noite, de madrugada, e você foi tentar tomar um copo d'água. E quando você estava no caminho até a cozinha, alguma coisa, você chutou o cantinho do sofá, você acertou a, a quina da cômoda, sei lá, você já se machucou. E aí você descobriu que quando você acende a luz, tudo muda. Quando você clica ali no interruptor, a luz acende, você passa a ver as coisas da forma correta, você passa a usufruir das coisas da sua casa da forma certa. E a luz, então, você descobre que luz é algo maravilhoso. O cara que conseguiu colocar energia elétrica e transformar, fazer a lâmpada acender, e fazer tudo isso, o cara é um gênio, foi usado por Deus. E hoje eu e você estamos aqui porque a luz nos permite estarmos aqui. Luz, então, é algo maravilhoso, luz é algo diferente. E nós estamos nessa época de Páscoa, e Páscoa é Deus iluminando os homens. É Deus revelando o seu amor. Páscoa é a mensagem da vida perfeita. Páscoa é a mensagem do amor conduzindo os homens. Porque só onde tem luz existe condução, só onde tem luz existe um caminho. Páscoa, então, é o caminho do amor sendo revelado aos homens, é Deus iluminando os olhos do nosso entendimento, é Deus nos conduzindo na luz, é Deus nos levando a um caminho, uma vida perfeita. Páscoa é a vida perfeita de Deus revelada a nós. E uma das coisas que eu tenho visto, principalmente nesse tempo aí de quarentena, essas coisas, são pessoas achando que trevas podem iluminar o nosso caminho. São pessoas achando que trevas vão nos mostrar aquilo que deveríamos estar vivendo. Ou trevas vão revelar a nós aquilo que poderíamos estar vivendo. Mas na verdade não é assim. Eu quero falar um pouco sobre Jesus, a luz dos homens. Esse é o título da minha mensagem hoje, Jesus, a luz dos homens. Eu quero começar lendo João capítulo 1, do versículo 1 ao 18, nós vamos ler bastante texto hoje, bastante histórias aqui hoje. Então, se eu me prolongar demais, eu sei que você não vai ficar chateado, porque você está confortável aí no sofá da sua casa, e você não tem mais nada para fazer hoje, a não ser me escutar durante um bom tempo. Então se prepare aí para umas 2 horas de palavra. João capítulo 1, do versículo 1 ao 18 diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aleluia! Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como de... Preste atenção, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre
graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Queridos, Jesus, esse texto inteiro está falando sobre Jesus. Jesus a palavra, Jesus a luz, Jesus o Filho unigênito, Jesus, ele aponta única e exclusivamente para Jesus. E a minha pergunta para você é: Jesus é trevas ou Jesus é luz? Jesus é luz. E então por que pensamos que as trevas podem nos ensinar alguma coisa? Se Deus se revelou e Deus enviou o seu Filho ao mundo, e esta é a luz dos homens, Ele é a luz dos homens, por quê? Por quê? Porque pensamos que trevas podem nos ensinar alguma coisa. A Bíblia nos ensina em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Preste atenção, antes de Jesus, Deus usou várias maneiras para ensinar a humanidade, Deus usou várias maneiras para falar com a humanidade, Deus falou de várias maneiras através de profetas. Mas nos últimos dias, Deus falou através do seu Filho. Deus falou através de Jesus. Tem uma passagem na Bíblia, eu não vou ler a história, mas fala que Pedro, Tiago e João subiram com Jesus até o monte, e lá nesse monte Jesus se transfigurou. Ele estava vestido de roupas resplandecentes, de branco, ele estava todo diferente do que aquilo que eles costumavam ver nele. E de repente aparece ali também Moisés e Elias. Moisés, o grande profeta, o grande iniciador, o grande guia, líder do povo judeu. E Elias, o grande profeta, aquele que sempre apontou e conduziu as pessoas até a lei, até aquilo que Deus queria que o povo de Deus vivesse. E de repente Pedro fala o seguinte: meu Deus, que bom que nós estamos aqui. Vamos criar 3 tendas, para que possamos escutar a Moisés, para que possamos escutar a Elias e para que possamos escutar Jesus. Ele estava colocando Jesus no mesmo nível de Elias e de Moisés, como se Jesus fosse apenas um homem enviado por Deus e não a própria luz, como se os ensinamentos de Moisés, que um dia iluminaram um pouco o entendimento das pessoas, tivesse a mesma relevância dos ensinamentos e daquilo que Jesus estava fazendo na terra. Ele estava colocando os 3 no mesmo nível. Mas de repente uma voz vem dos céus e diz: ei, falando acerca de Jesus, este é meu Filho amado, a Ele ouvi. Ou seja, Deus não tem interesse nenhum que eu e você aprendamos com Moisés. Deus não tem interesse nenhum que eu e você aprendamos com Elias. Deus tem um único interesse, que eu e você aprendamos com a luz, com Jesus. A Ele ouvi. Nos últimos dias, muitas vezes nos falou através de profetas, mas nesses dias Ele nos falou através do Filho. Quem Ele enviou para iluminar os nossos entendimentos? O Filho. Pensar que Deus envia trevas, pensar que Deus envia dificuldades, pensar que Deus envia tribulações para nos ensinar alguma coisa, ou Ele precisa delas para nos ensinar algo, é anular a capacidade da luz de nos ensinar, de nos conduzir. Pensar que uma doença, pensar que um tratamento, pensar que um tipo de perseguição, pensar que alguma coisa desse tipo vai nos ensinar alguma coisa, pensar que as trevas são a responsável por nos mostrar o verdadeiro caminho, é anular a capacidade da luz de ser luz nas nossas vidas. Eu não sei se você está me entendendo. É você achar que as trevas estão mostrando a necessidade de uma luz, enquanto luz é o que revela tudo aquilo que tem dentro da sua casa.
Você não aprende. Você não aprende com as trevas que a luz, aquilo que só a luz pode te ensinar. Você aprende com a luz o que a luz pode te ensinar. E nesses dias as pessoas têm pensado que Deus está usando as trevas para nos ensinar alguma coisa. Mas Jesus é a luz dos homens, Jesus é a luz. E se ouvirmos a respeito dele, somos iluminados com graça e verdade. Se ouvirmos a respeito de Jesus, aprendemos a respeito da vida que Deus tem para nós. Se ouvirmos a respeito de Jesus, aprendemos tudo aquilo que somos em Cristo. Se ouvirmos a respeito de Jesus, aprendemos tudo aquilo que Deus é. Se ouvirmos a respeito de Jesus, aprendemos tudo aquilo que podemos fazer, que temos a possibilidade de fazer. Se ouvirmos a respeito de Jesus, Ele é a luz dos homens. Não são trevas que nos educam, é a luz que nos ensina, é a luz que nos conduz. Esses dias escrevi um texto, postei lá no Instagram, e me permita ler esse texto para você. O texto que eu coloquei diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Espero que essa quarentena não seja igual quando falta energia elétrica ou acaba a luz. Nos reunimos todos, descobrimos coisas novas, aprendemos uns com os outros, servimos os mais próximos e os mais velhos, lembramos das coisas da vida, deixamos de interagir com informações inúteis da TV e não nos sentimos alienados por causa disso. Acabamos gastando menos dinheiro, fazendo mais com menos. Inventamos soluções de entretenimento para comer e soluções para várias necessidades, descobrindo nossa criatividade e criando coisas que jamais pensaríamos em nossa rotina, nossos dias normais. Deixamos de ir àquele encontro, naquela reunião, naquele lugar que tanto gostamos e depois de meia hora chateados, percebemos que não perdemos nada. Por alguns minutos ou horas, o mundo fica diferente, mesmo que seja só na sua rua, mas as pressões, a depressão, o estresse, a ansiedade desaparecem mediante algo que é maior. Espero que esses dias de quarentena não sejam como nos dias que acabam a luz, onde descobrimos que existe vida fora da vida de gado, onde aprendemos que essa é a vida de valores que gostaríamos de viver, e se pudéssemos fazer tudo isso na luz, seria ainda melhor. Mas quando a energia volta, a luz volta a funcionar, colocamos nossos antolhos, voltamos à nossa rotina e ficamos imaginando como seria bom poder viver aquela vida, achando que perseguir sonhos é ter os olhos abertos, enquanto viver o presente é estar na escuridão. Espero que não seja como quando acaba a luz, onde percebemos que o que gostamos e o que desejamos é o amor. Porém, o que tem nos conduzido é medo. Temos um momento de lucidez e depois voltamos ao que era. Vamos deixar que o amor não seja um sonho da escuridão, mas uma realidade da luz em nossas vidas. Não vamos permitir trevas nos ensinarem aquilo que só podemos viver na luz. Continuem abençoados. Ou seja, quando as trevas dominam, sonhamos com a luz, mas quando a luz aparece, colocamos antolhos. Antolhos são aquele negocinho que coloca assim no cavalo para ele não poder ver as coisas que estão do seu lado. Nós colocamos aquilo de volta, o gado, né? Nós colocamos nossos antolhos de volta e continuamos vivendo trevas. Quando a luz aparece, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o reconheceram.
Porque eles preferiam colocar um véu, eles preferiam colocar os antolhos e não perceber que a luz já estava ali. Ou seja, nós estamos em trevas, necessitamos de uma salvação, percebemos que precisamos de luz, a luz aparece, mas nós ainda achamos que é as trevas que vai nos ensinar. Nós colocamos os antolhos e achamos que as trevas é que vão fazer com que a gente viva alguma coisa diferente. Não existe em nós a capacidade de vivermos a luz, porque tudo que nós vivemos e queremos é trevas. A única forma de viver a luz é deixando com que ela te conduza. Não as trevas. Nós ansiamos e queremos a vida do amor, mas queremos viver amor da forma como as trevas querem nos ensinar amor. Olha o que diz, e aí eu acredito que o meu texto é a tentativa de um resumo disso que Paulo escreveu para nós, em 2 Coríntios 3, do 7 ao 18, que diz assim: o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Pessoal, mais simples do que isso não tem. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Você que está usando da lei para conduzir alguém, você está conduzindo pessoas à morte. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Preste atenção, a lei veio e ela mostrava, Moisés teve um encontro com a glória de Deus e a lei mostrava então um rosto, um resplendor no rosto de Moisés por ter visto a glória de Deus, mas esse resplendor ele desvanecia. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso do que este que trazia morte? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outra hora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece? Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Ao qual vem do Senhor, que é Espírito. O erro da lei foi querer mostrar que era a própria luz. Mas a lei jamais justificou coisa alguma, ou seja, ela mostrava a grandeza de Deus, mas não transformava o homem pecador. O homem pecador tinha um momento de lucidez, conforme eu estava tentando explicar no meu texto, ele tinha um momento de lucidez, ele sabia que ele precisava daquela luz, mas ele não conseguia viver a luz. Porque não transformava o seu interior, não transformava a sua natureza. Tinha um resplendor na face de Moisés, mas desvanecente, pois ele mesmo não podia emitir luz. Mas quando nós contemplamos a glória do Senhor em Cristo, quando nós contemplamos Jesus, que é a luz, nós nos tornamos sua imagem e passamos a ser luz também. O texto é bem claro dizendo que
não foi retirado o véu, porque é somente em Cristo que ele é removido. É somente em Cristo que você consegue tirar os antolhos. É somente em Cristo que você para de viver as trevas. É somente em Cristo que você para de aprender com as trevas. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Quando alguém se converte à luz que nos ilumina, esse véu é retirado. E nós passamos a ver as coisas da forma da luz. As trevas não nos ensinam mais nada, as trevas não nos conduzem a lugar nenhum. As trevas, queridos, não pode ter domínio, capacidade de influência sobre a sua vida. As trevas não podem ter capacidade de influência sobre a sua vida. Seja você achando que ela vai te conduzir a algo positivo ou que ela vai te conduzir a algo negativo, não é as trevas que te ensinam a verdadeira vida de Deus. Não é. A lei achou que introduzindo o medo e a dúvida, tentando suprir a dúvida, com o medo, nós poderíamos viver a vida do amor. Mas não é assim. A vida da luz não é ensinada pelas trevas, mas sim por contemplarmos aquele que é a luz. Nós temos o exemplo de uma conversão, a conversão de Paulo na Bíblia. E Paulo, ele era uma das pessoas zelosas à lei. Ou seja, ele achava que em trevas ele havia sido iluminado por algo, mas ele continuava com um véu sobre o seu coração. Ele achava que ele mesmo tinha encontrado um caminho, mas na verdade o que ele vivia era trevas. E de repente ele estava em trevas, perseguindo as pessoas que seguiam o verdadeiro caminho. Ele seguia aqueles do caminho, a Bíblia diz. Ele perseguia aqueles, não seguia, ele perseguia aqueles para matá-los. A própria lei que ele seguia dizia, não matarás. Mas ele seguia algumas pessoas para matá-las. A loucura de viver em trevas, achando que elas vão te conduzir a algum lugar. Mas o final disso tudo é morte. Mas de repente, no seu caminho, na sua caminhada, ao perseguir aqueles que faziam parte do caminho, uma luz vem ao seu encontro. A luz, ela é tão forte. Quando você encontra a luz, ela é tão forte que ela consegue barrar tudo aquilo que não era luz na sua vida. Ela consegue barrar tudo que é trevas na sua vida. Ela consegue barrar tudo aquilo que é lei na sua vida. Quando você tem um encontro com a verdadeira luz, quando você tem um encontro com Jesus, tudo aquilo que não é de Deus para você, tudo aquilo é barrado naquele momento. Paulo teve um choque com a luz. A luz é capaz de dividir todas as coisas. A luz revela o que é e o que não é. A luz mostra para nós. A luz é quem nos guia. A luz é quem revela as coisas para nós. E Paulo tem um encontro com a luz a ponto dele cair. E quando ele cai, todas as coisas começam a fazer sentido para ele agora, porque ele teve um encontro com a luz. Paulo, que achava que toda a descendência judaica dele dava algum crédito para ele. Paulo, que achava que as suas obras davam algum crédito para ele. Paulo, que achava, começa a colocar Jesus em todo o Velho Testamento. Ele sabia todas as profecias de cor, ele sabia o Velho Testamento, ele sabia o Pentateuco de cor, ele sabia, mas ele começa a encaixar Jesus no Velho Testamento. E ele percebe então que faz sentido, porque a única forma de interpretarmos o Velho Testamento é colocando Jesus nele. E ele tem então os seus olhos iluminados, e ele começa a perceber que trevas não o estavam levando a lugar nenhum a não ser morte. O ministério que trouxe a lei levava ele à morte, mas de repente ele teve um encontro com a luz.
E a luz perguntou para ele: Paulo, Paulo, por que você me persegue? E ele diz: mas quem és tu? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Porque se você persegue um dos que creem em meu nome, você persegue a mim mesmo. Ou seja, a lei não tinha capacidade de transformar ninguém em lei também. Mas Jesus tem a capacidade de nos transformar em Cristos. A lei que vivia nas trevas não tinha capacidade de apontar e transformar ninguém em luz, mas a própria luz teve a capacidade de transformar todos aqueles que criam em seu nome em luz também. Apenas a luz nos transforma, apenas a luz nos conduz. Nas trevas nós encontramos apenas dúvida e medo, na luz encontramos graça e verdade. É na luz que nós encontramos a graça e a verdade. A lei tentou levar as pessoas a viverem a vida da luz, que é amor. Mas isso tudo através da dúvida e do medo. Se você não fizer assim, aí isso vai cair, a ira de Deus vai cair sobre você, a mão pesada de Deus vai cair sobre você. Se você não for assim, aí você percebe, tentando ensinar a vida do amor, mas pelo medo. Isso chama-se trevas. Isso não muda coisa alguma. A lei tentou levar as pessoas a viverem a vida da luz, que é amor, através da dúvida e do medo. A luz nos leva a viver o amor através da graça e da verdade. A luz nos leva a viver o amor através da graça e da verdade. A graça, Jesus Cristo, que mudou a nossa história. Jesus Cristo, que nós estamos celebrando hoje, nesses dias de Páscoa, que assumiu a nossa culpa, levou o nosso pecado, pagou a nossa dor, levou as nossas enfermidades, para que nós pudéssemos viver uma vida nova. A verdade, o que Deus pensa a seu respeito. A verdade é que aquilo que Jesus é, Deus vê também em você hoje. Essa é a verdade. A graça e a verdade nos levam a viver o amor. A graça e a verdade transformaram a nossa natureza e nos permitem manifestarmos a nossa natureza. E isso tudo nós aprendemos com a luz, que é Jesus. Nada nas trevas, nada em situação de trevas pode nos levar a ter uma lição, pode nos levar a aprendermos alguma coisa. Na verdade, a manifestação da luz foi a única coisa que pôde nos fazer compreender que nós precisávamos de um Salvador, que nós aceitamos esse Salvador e que na sua bondade, na sua longanimidade, no seu perfeito amor para conosco, nós também podemos viver a vida de Deus em nós. Foi a luz que revelou isso a nós. Não a lei, não o medo, não a dúvida, não as trevas. Em Salmos, capítulo 119, versículos 105, a Bíblia diz o seguinte, Salmos 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Nada mais, é a tua palavra que ilumina os meus passos. É a tua palavra e luz que clareia o meu caminhar, o meu caminho. O seu caminho só é iluminado pela luz. O que é lâmpada que ilumina os seus passos é só a luz. É a palavra de Deus, é Jesus, é o Verbo encarnado, é Ele. É Ele que ilumina os seus passos, é Ele que vai te conduzir aos lugares corretos, é Ele que vai te ensinar, é Ele que vai te guiar. Não existe possibilidade alguma de Deus usar trevas, de Deus usar algo que não seja luz para te ensinar alguma coisa. É somente em Cristo, é só Ele, é só Jesus que pode firmar os seus passos, é só Jesus que pode iluminar o seu caminhar, é só Jesus que pode te levar ao lugar correto, é só Jesus que vai revelar a graça de Deus sobre você, é só Jesus que vai falar e revelar a verdade de Deus sobre a sua vida. É só Jesus. Para concluir, eu quero ler uma história
em Mateus capítulo 14, versículos 25 a 32. Mateus 14, 25 a 32. A Bíblia nos ensina o seguinte: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, aos discípulos, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, porque quando você não tem perfeita noção do que é a luz, você confunde as coisas nas trevas. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Nas trevas, medo. Com a voz de Jesus, que é a luz, a palavra que ilumina o nosso caminhar, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, veja, em trevas, dúvida, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Quando Pedro anda sobre as águas, nas águas, ele achou que dúvida e medo iriam lhe permitir viver aquilo que só podemos viver quando estamos na graça e na verdade. Perceba que ele não duvidou ao olhar o vento, ele não duvidou ao olhar as circunstâncias, ele duvidou de Jesus lá no barco. Homens de fé não são os que saíram do barco, homens de fé são os que ficaram no barco e creram, receberam a palavra de Deus. Nós temos colocado Pedro muitas vezes como um herói nesse texto porque ele decidiu sair do barco. Mas o lugar onde ele deveria estar por instrução da palavra de Deus era dentro do barco. Dúvida foi o que fez Pedro sair do barco, não fé. Homem de pequena fé, por que você saiu do barco? Essa é a pergunta. Por que você duvidou quando eu disse, sou eu, não tenha medo? Vocês entendem o texto? Pedro, então, ele estava achando que dúvida e medo iriam levar ele a viver aquilo que só a graça e a verdade podem fazer alguém viver. Ele deveria ter começado um dia andando sobre o mar com Jesus e não duvidado para sair do barco. Ele achava que aquilo que as trevas estavam revelando a ele iria fazer com que ele pudesse andar sobre as águas. Mas ele só andou sobre as águas de fato quando ele esteve com Jesus. Jesus foi o único capaz ali de levar Pedro a andar sobre as águas. Muitos acham que o medo e a dúvida das trevas vão nos ensinar a viver a luz, mas é apenas a luz que nos ensina o que é luz. Por isso Jesus o ajudou e eles voltaram juntos para o barco. É só em Jesus que aprendemos a vida de Deus. Trevas não são capazes de nos ensinar a vida de Deus. Dúvida, medo, não são capazes de nos ensinar a vida de Deus. A lei deseja viver o amor, mas utiliza o medo das trevas. A graça nos leva a viver o amor pela revelação da luz. Jesus é a luz do mundo. Nesses dias estamos celebrando o fato dele ter se manifestado e nos dado a vida de luz. Ele morreu, ele ressuscitou. Só nele nós encontramos o caminho, só nele nós encontramos luz para o nosso caminhar, só nele nós encontramos a verdade, só nele nós encontramos vida, só nele nós encontramos graça. Vamos tirar o nosso foco das filosofias, dos ensinos humanos, dos pensamentos de que sabemos quem é Deus, em nossas interpretações e focar em Jesus. A revelação de Deus, a manifestação do amor,
perfeito, a imagem do Deus invisível. Vamos focar única e exclusivamente em Jesus, a luz dos homens. A Páscoa é Deus iluminando o meu e o seu entendimento. A Páscoa é Deus revelando o mais perfeito amor para que eu e você não precisássemos cair no conto de homens. Se existe alguém falando para você que essa situação toda é Deus ensinando os homens, fuja daí e aprenda, só Jesus é a luz, Jesus é a luz dos homens, Jesus é a luz dos homens. Só vivemos a luz em Jesus, só temos os benefícios de ter a luz acesa em Jesus, só usufruímos de vida, a vida de Deus, a vida Zoe em Jesus. Jesus pode lhe dar o perdão de seus pecados. Jesus pode lhe dar uma nova vida. Jesus pode lhe fazer uma nova pessoa. Jesus é a luz dos homens. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos. Tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom